Eu parei de sorrir sem perceber. Foi devagar, como quem desiste em silêncio, sem dizer nada, sem fazer escândalo. Ele nunca me bateu. Nunca gritou. Nunca saiu batendo portas. Mas me feria. Todo dia. Com a calma de quem não se importa. Começou com pequenas coisas. Desvios de olhar. Respostas secas. Ausências que não se explicavam. E eu dizia pra mim mesma que era só uma fase, que eu estava sendo exagerada, sensível demais. A gente ainda dormia na mesma cama, mas ele deitava cada vez mais longe. O corpo dele parecia um continente separado. E o frio que fazia entre nós não era do ar-condicionado. Ele me servia o prato, mas não olhava nos meus olhos. Passava por mim como se eu fosse parte do cenário. E eu fingia que não doía, que estava tudo bem, que eu também estava ocupada, cansada, distraída. Mas não estava. Eu estava esperando, por um gesto mínimo, um toque no ombro, como foi seu dia? Um olhar que dissesse, tô aqui, mas ele não vinha. E quando vinha, era com aquele tom neutro, aquela voz fria, aquele jeito de quem tá ali por obrigação. Se você já sentiu esse vazio perto de alguém, curte esse vídeo, porque eu sei, não parece grande o suficiente para ser chamado de dor. Mas é uma dor que corrói, que desidrata a alma, que tira a cor das coisas. Um dia eu deixei o arroz queimar. E ele só disse, você sempre se distrai com besteira. E eu acreditei, achei que o erro era meu, que eu não estava sendo boa o bastante, atenta o bastante, leve o bastante, e comecei a pisar leve dentro da própria casa, a medir palavras, a respirar fundo antes de abrir a boca. Mas o silêncio dele sempre vinha mais forte. Ele podia passar o dia inteiro sem me perguntar nada, sem encostar, sem perceber que eu existia. E eu tentava parecer normal, racional, compreensiva. Tentava lembrar das primeiras vezes, das piadas que ele fazia, do jeito que ele segurava minha mão no começo, dos cafés longos na padaria da esquina. Mas tudo aquilo parecia de outra vida, como se tivesse acontecido com outra mulher. Uma que ele amava, e que não era mais eu. Comenta aqui se você já sentiu seu coração sumir devagar perto de alguém. Eu lembro de uma noite em que ele me virou de costas no meio da cama e me abraçou com o braço pesado, como se fosse para cumprir um papel, e eu chorei sem fazer som, para não incomodar, para não estragar o momento, para não ser demais, porque ele já dizia isso, às vezes com o olhar, às vezes com uma frase solta. Você sempre sente demais. Você complica tudo. Você vê problema onde não tem. E eu comecei a ver problema só em mim. Ficava em frente ao espelho, tentando entender onde foi que eu perdi a leveza. Onde foi que eu virei essa mulher ansiosa, insegura, quieta. A verdade, eu não virei nada. Eu fui me apagando, para caber no pouco que ele oferecia. Teve um domingo em que ele ficou o dia inteiro no sofá, com o controle na mão, como se a presença dele bastasse, e eu ali, me arrastando pela casa, juntando roupas sujas, servindo café, forçando sorrisos, inventando conversas sozinha. Eu disse que ia sair para dar uma volta. Ele só respondeu, tá. Nem perguntou para onde, nem que horas eu voltava, nem se eu estava bem. E aquilo me bateu, mais forte que qualquer grito. Era como se eu não importasse mais, nem como mulher, nem como pessoa, nem como companhia. E eu me peguei desejando um escândalo, uma discussão, um drama, qualquer coisa que provasse que eu ainda fazia barulho na vida dele. Mas não. Tudo que eu causava era silêncio. Tudo que eu recebia era ausência. E tem um tipo de ausência que continua ali, sentada do seu lado, andando pela casa, abrindo a geladeira, mas ausente. Você entende? Comenta aqui. Se você já viveu perto de alguém que estava longe o tempo todo, às vezes eu imaginava ele com outra, não porque ele me traía, mas porque ele parecia já ter ido embora. Só não levou o corpo ainda. E eu continuava tentando, fazendo bolo, esperando elogios, propondo viagens que ele sempre adiava, inventando desculpas por ele. Até pra minha mãe. Ele tá numa fase difícil. Ele tá cansado. Homem é assim mesmo. Mas no fundo, eu só queria ser amada. Como no começo, como nas mensagens longas, nos bilhetes deixados no carro, nas mãos dadas que pareciam promessas. E o pior é que eu continuava me culpando por tudo. Se ele estava distante, era porque eu pressionava. Se ele não me tocava, era porque eu engordei. Se ele não falava, era porque eu falava demais. Um dia eu me olhei no espelho e não reconheci meu rosto. Tava ali, mas apagado, sem brilho no olho, sem expressão, sem identidade.
E eu chorei, sozinha no banheiro, segurando o choro, para ele não ouvir, para ele não achar que eu estava sendo dramática. Mas eu queria, desesperadamente, que ele ouvisse, que ele se importasse, que ele levantasse, que ele dissesse: vem aqui, me conta o que tá doendo. Mas ele nunca dizia, e mesmo assim, eu continuava deitada do lado dele, tentando dormir, com o corpo tenso, a respiração presa, o peito gritando, e ele virado pro outro lado, como se eu fosse só um peso do outro lado da cama. Se esse vídeo te toca de algum jeito, curte. É só isso. Um toque que diz: eu te entendo. Porque eu sei, tem coisas que a gente não tem coragem de contar, nem pra gente mesma. Mas um dia, eu sentei na varanda, com uma xícara de café frio na mão, e só fiquei olhando pro céu. E ali, no meio do silêncio, eu percebi, não era que ele não sabia me amar, ele só não queria. E o que eu sentia não era exagero. Era a dor de alguém que estava sendo esquecida. Todos os dias. Pelas mãos de quem dizia que amava. A dor de ser invisível, mesmo sendo tão inteira. No fim do vídeo, se quiser, se inscreve. Não porque eu sou especial, mas porque às vezes é bom saber que tem alguém do outro lado, sentindo o que a gente sente.